Boa noite a todos. Dando início à nossa sessão ordinária do dia 1º de dezembro, antecipando a nossa sessão prevista para o dia 2, que é amanhã. Agradecendo as bênçãos de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Giovando Santos para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Temos que deixar Deus agir em nossa vida e confiar nele. Ele é o Deus do impossível. Deixa Ele fazer do jeito dele. Mas se você insistir em querer fazer tudo sozinho, Deus se colocará de lado como espectador e deixará por sua conta, porque Ele respeita a sua vontade e as suas escolhas. E só depois, quando você perceber que do seu jeito não deu certo, e entender o quanto você necessita e depende da vontade do Pai, é que você entenderá que às vezes Deus desarruma a vida da gente todinha para arrumar de novo do jeito dele. Boa noite e amém. As atas das sessões anteriores estão em votação. Aprovadas. Peço ao secretário da mesa, o vereador Jonathan Camilo, para que faça a leitura das seguintes matérias. Mensagem da Câmara Municipal. Vimos apresentar a esse egrégio plenário a proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2025, que modifica dispositivos que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata do número de vereadores no Poder Legislativo de Itaú de Minas. Em relação à proposta que trata do número de vereadores nessa Câmara Municipal, a alteração se faz necessária para restabelecer maior representatividade da comunidade nessa Casa de Leis, através da fixação de 9 vagas. Além disso, realmente podemos constatar que as atividades legislativas foram prejudicadas com o número reduzido de 7 vereadores, pois dificultou e sobrecarregou os processos, tendo em vista a composição da mesa, o funcionamento de comissões, a formação do Conselho de Ética. Prova disso foi a necessidade de se dar posse a suplentes de vereadores em várias ocasiões para deliberação de assuntos em que o parlamentar estava impedido de deliberar e exigia-se quórum qualificado. Vale ressaltar que esta norma somente valerá para eleição futuras, mantendo-se o número de 7 vereadores para o mandato atual. Assim, colocamos sob apreciação de Vossas Excelências a matéria supracitada. Autores, a mesa diretora. Mensagem número 34, da Prefeitura Municipal. Servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei de minha autoria, que versa sobre as seguintes matérias. Altera dispositivos que menciona na Lei Complementar número 10, de 29/12/97, e alterações posteriores, Código Tributário Municipal, e dá outras providências. O presente projeto tem como escopo atualizar o Código Tributário do município em face do grande decurso de tempo sem alterações, o que levou o Tribunal de Contas Estadual a notificar o município para fazê-lo sob pena de aplicação de medidas sancionatórias. Necessário esclarecer aqui que a primeira notificação remonta ao ano de 2018. É sabido que, para as mudanças horas propostas, se faz necessário o comprometimento dos poderes executivo e legislativo, para, em conjunto, proceder a esta atualização. Buscaremos, de forma bastante transparente, esclarecer a esta egrégia casa as mudanças propostas para a legislação tributária do município. A princípio, a propositura refere-se à mudança no IPTU, notadamente na alíquota progressiva para imóveis não edificados,
que já foi contemplado na Lei Orgânica Municipal de 2016 e no Plano Diretor em 2019, mas que permaneceu com uma variação tímida e sem atender também aos regramentos do Estatuto da Cidade. A Lei número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, vem regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal sobre política urbana. No artigo 30 da Constituição, tem-se que dos municípios, artigo 30, compete aos municípios, inciso 8º, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e ainda da ordem econômica e financeira, da política urbana, artigo 182, a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Parágrafo 4º, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: inciso 1º, parcelamento ou edificação compulsória. 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Artigo 183. Aquele que possuir, como sua área urbana, de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. E parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. A Lei nº 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, trata-se de uma lei federal que regulamenta a política urbana no Brasil, estabelecendo diretrizes para o planejamento e gestão urbana democrática e participativa. Seus princípios incluem a função social da propriedade, o direito à cidade e o uso da propriedade em benefício da coletividade, com o objetivo de criar cidades mais justas, sustentáveis e inclusivas. Uma de suas premissas é a redistribuição organizada e democrática das cidades, como a taxação progressiva de imóveis não edificados para propiciar a construção de moradias e etc. Com a alteração proposta, estaremos de forma ainda bastante regrada, acrescentando o percentual para os considerados imóveis de engorda. O plano diretor, no capítulo 2º, em seu artigo 98, e na seção 2ª, artigo 99, trata dos mecanismos para o alcance da função social da propriedade, da alíquota progressiva para os terrenos não edificados ao longo do tempo, e até de uma possível desapropriação para fins de ocupação do imóvel. Como se pode observar, a previsão legal em vigor que precisa ser implementada. Ainda com referência ao IPTU, alterou-se a forma de pagamento para contemplar o desconto somente em parcela única, com 15%, e as demais após o vencimento desta, sem o benefício. Em consequência, propôs um realinhamento na ordem de 10% após 28 anos sem reajuste. Mesmo com o percentual proposto, a pauta do imposto permanecerá como a menor de toda a região e muito longe da realidade do mercado imobiliário.
demonstrado aos nobres edis em reunião realizada nesta semana. Foi acrescido aos regramentos do IPTU a figura dos loteamentos novos e dos seus adquirentes. Para esta situação, buscamos um meio de propiciar ao contribuinte a viabilidade de ser tributado somente após o decurso de 2 anos após a aprovação do projeto de loteamento. Isso porque o prazo para a execução das obras pelo loteador são de 24 meses. Assim, se o loteador postergar este prazo, já estará sujeito a penalidades tipificadas na legislação municipal aplicável, plano diretor. A base de cálculo do ITBI, fixada no caput do artigo 54, passa a contemplar o valor do negócio jurídico como parâmetro para a taxação do imposto, sendo certo que, nos casos de suspeita do real valor, o fisco tem a prerrogativa de abrir processo administrativo para apuração do quanto negociado. A tabela constante do parágrafo 10 foi revogada em face de decisão do STF, que julgou inconstitucional a sua utilização. Também o artigo 55 sofreu alteração na alíquota para os financiamentos advindos do sistema financeiro da habitação, que passa a ser de 1%. Tal alteração se deu em face das experiências do setor tributário, que observou uma mudança do contribuinte nos contratos celebrados com a Caixa, trazendo prejuízos para os cofres públicos. No tocante às taxas de serviços públicos, foram excluídas a limpeza pública, conservação e iluminação pública, e essa passa a ser restrita à coleta de lixo, artigo 88, mas, contudo, foi inserida a coleta de lixo domiciliar, para efeito de pagamento da taxa. Cumpre esclarecer que a inclusão da taxa de coleta de lixo domiciliar vem a cumprir exigência da Lei do Saneamento Básico, compilado em 2 leis principais, a Lei nº 11.445, de 2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o setor, e o novo marco legal do saneamento, Lei nº 14.026, de 2020, que alterou a legislação original com o objetivo de atrair investimentos e universalizar os serviços de água, esgoto, resíduos e drenagem até 2033. A Lei Federal nº 14.026, de 2020, o Marco Legal do Saneamento, obriga todos os municípios a garantirem a sustentabilidade dos serviços de coleta e destinação do lixo, incluindo a cobrança de uma taxa para custear esses serviços. A taxa é obrigatória para todos os proprietários de imóveis, e o valor arrecadado deve ser usado para custear os serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos. A cobrança é devida, independentemente do uso efetivo do serviço, desde que ele esteja à disposição do contribuinte. A cobrança da taxa é uma exigência legal e não uma opção do município. A não implementação da cobrança pode levar à renúncia de receita e sanções, além de possíveis perdas de repasses federais e estaduais. O novo marco legal do saneamento reforça a necessidade de as taxas garantirem o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços, o que implica cobrança para cobrir os custos operacionais e de investimento. Ainda a título de conhecimento dos nobres edis, a lei é de 2020, e esse equilíbrio, ora proposto, vem mais de 4 anos depois. A revogação dos artigos 70 e 71 foram revogados por contrários à regra legal vigente e sem aplicabilidade. No artigo 73, atualizamos o percentual do custo dos serviços colocados à disposição do contribuinte referente à coleta de lixo. Necessário pontuar que esses valores, ainda que tenham sido majorados, ainda se encontram muito inferiores ao valor do custo do serviço. Revogado o artigo 76 por desuso, os artigos referentes à taxa de licença sofreram alterações em virtude da Lei da Liberdade Econômica. Atualmente, todas as empresas
que se enquadra em baixo risco aqui configurado por atividades econômicas que apresentam menor potencial de causar danos à saúde, segurança ou ao meio ambiente, são dispensadas de alvará e licenciamentos prévios, sujeitando-se apenas à fiscalização posterior. Com essa alteração, as taxas de licenciamento que antes configuravam receita para o município deixam de ser recebidas. Ao município, agora resta a arrecadação da taxa de fiscalização de estabelecimento, o TFE, também conhecida como taxa de fiscalização e funcionamento. É um tributo municipal cobrado anualmente das empresas e profissionais autônomos que possuem um estabelecimento físico e exercem atividades econômicas no município. A TFE tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia por parte da Prefeitura, ou seja, a fiscalização das atividades e do cumprimento das normas municipais relacionadas à segurança, higiene, saúde e uso e ocupação do solo urbano. É um tributo obrigatório enquanto a empresa estiver ativa e em funcionamento. Os demais artigos do capítulo referem-se à forma e condições e alcances das taxas. As tabelas atualizadas se encontram no projeto. Isso posto, e tendo em vista a relevância que o projeto representa para o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente sobre a manutenção das receitas públicas, esperamos contar com o apoio desta Egrégia Casa na aprovação do projeto ora encaminhado em regime de urgência simples e, na oportunidade, reiteramos a todos a expressão do meu respeito e consideração. Atenciosamente, prefeito